A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Eu vim fazer uma caminhada de bike aqui, uma pedalada na verdade. E parei aqui para meditar na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas aos ribeiros, perto dos ribeiros, assim, ó, essas árvores assim que ficam perto dos rios, dos ribeiros. Aqui na verdade é uma baía, né? Que no tempo certo dá o seu fruto. Então, aonde eu paro, eu medito na palavra do Senhor. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, eu tenho realmente meditado na palavra de Deus de dia e de noite e de dia. Irmão, vou falar uma coisa para você, o que o diabo não quer. Você pode ler até a Bíblia, mas tem duas coisas que o diabo não quer que você faça, de jeito nenhum. É meditar na palavra, ruminar a palavra. Você já viu quando o boi está comendo, como é que ele fica? Ele fica ali mastigando aquela grama, aquele capim por um bom tempo. Você repara como é que ele fica? É assim que nós temos que fazer. Então o diabo não quer, na verdade, três coisas que você faça. Que você medite na palavra de Deus, porque quando você meditar, você vai dar uma morada à palavra de Deus no seu coração. E Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estou aqui perto do aeroporto e esse barulho está me atrapalhando, mas... Então o Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você só vai conseguir guardar a palavra do Senhor no seu coração, dar uma morada a ela, para não pecar contra o Senhor, quando você meditar na palavra dele. Aí você, além de dar uma morada para a palavra do Senhor no seu coração, você também vai gravá-la na sua mente, para você poder proclamar a palavra do Senhor, principalmente quando o maligno, o pai d'égua, eu não vou falar mais maligno nem Satanás, que as pessoas não estão gostando. Agora eu criei um novo nome para Satanás, se chama pai d'égua. Você sabe o que é pai d'égua? Pai d'égua é pai da égua. Ele tem uma égua, a égua faz de tudo para ele, a égua carrega ele, a égua trabalha para ele, e ele monta nessa égua, e ele tem um chicote, e ele dá chicotada na égua, e ele é mau para essa égua. Ele é o pai da égua mesmo. Já ouviu essa expressão, pai d'égua? E às vezes a égua, coitada, ela cai, ela tá ali já por morta, e mesmo assim ele taca a chibata na égua para a égua se levantar, e até matar a égua de chicotada ele mata. Esse aí é o pai da égua. Quem é? É o maligno, é Satanás. Então, como as pessoas não gostam de ouvir falar de Satanás, né, elas acham muito pesado, principalmente a minha família, aí eu criei um nome pejorativo para Satanás. Eu criei o nome pai d'égua. Então, quando o pai d'égua vier te tentar o pecado, você vai proclamar a palavra de Deus e você vai fazer o que Jesus fez lá no deserto, quando foi tentado. Você vai usar a palavra. Você vai proclamar a palavra. E então ele vai bater em retirada. E você tem que falar igual Jesus falou: retira-te. Retira-te, Satanás. E ele vai se retirar, irmão, na hora. A palavra de Deus, ela é assim, o que há de mais poderoso no mundo, né? Ela é o verbo é o próprio Jesus. Tudo se criou através da palavra. Deus disse: haja luz, aonde só existia trevas. E tudo ele criou: o mar, o céu, as estrelas, o sol, a lua. E o verbo é Jesus. Jesus é a própria palavra.
Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Por isso que nós precisamos proclamar a verdade da palavra de Deus, a verdade. Toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Bíblia ela é a verdade. E é essa verdade que nós precisamos proclamar. É essa verdade completa. Essa verdade ela não pode ser alterada. Essa verdade ela não pode ser suprimida. Essa verdade ela não pode ser escondida. Essa verdade não pode ser retirada. Não se pode tirar nada da Bíblia. Não se pode acrescentar nada à palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a verdade. Jesus era a verdade. Então por que Jesus, durante o tempo dele aqui, os 3 anos e meio, 3 anos eu acho, o ministério dele, que ele fez tanto bem, curou pessoas, libertou cativos e oprimidos, ressuscitou mortos. Como que Jesus foi tão perseguido? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele cumpriu a missão para a qual Deus o enviou. Mas veja bem, Jesus, apesar de ter sido um homem tão bom, igual todo mundo fala, que ele era um homem bom, que passou por aqui, que ele era um Buda, que ele era um homem bom, uma alma boa reencarnada, um espírito reencarnado. Como que Jesus só fazia o bem e mesmo assim Jesus era perseguido, Jesus era confrontado, Jesus toda hora, em certa hora Jesus expulsou um espírito maligno de um homem numa sinagoga e os fariseus tentaram jogar Jesus de cima de um penhasco, né? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus passou por eles ali no meio deles e eles olhavam para Jesus e não tocaram Jesus. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora. Ele ia ser crucificado no tempo certo, no tempo de Deus. Então veja, Jesus ele tinha uma autoridade de um Deus, porque ele era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então eu estou fazendo um estudo bíblico sobre a vida de Jesus e estou aprendendo quem era Jesus. E eu estou assim, não sei, tem horas que me dá vontade de chorar, tem horas que me dá vontade só de louvar, tem horas que me dá vontade somente de agradecer. Só agradecer, só agradecer, só agradecer, só dar graças a Deus pelo que Jesus fez pela minha vida, né? Porque eu quis entender e conhecer quem é esse homem que perante o qual os demônios e o próprio Satanás obedecem, o nome pelo qual os demônios têm que sair, porque eu estava cheia de demônio e os demônios foram expulsos em nome de Jesus e eles tiveram que sair. Esse homem que eu estava cheia de feridas no corpo, estava cheia de enfermidades, eu estava cheia de feridas na alma, eu estava cheia de feridas no espírito e ele curou, ele está curando ainda. Esse homem que me deu vida, que me justificou perante Deus, esse homem que foi a ponte para Deus fazer as pazes comigo, esse homem que é chamado o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, esse homem que é chamado o Príncipe da Paz, mas que também veio trazer espada, esse homem que é um advogado fiel nosso, esse homem que é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que intercede por nós, esse homem que é o Filho de Deus, esse homem que é o Messias, esse homem que é um rei, que vive, que reina, esse homem que é um legislador, esse homem que é chamado Salvador, o Redentor, esse homem que é o caminho, que é a vida, esse homem que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, esse homem que é o Criador de todas as coisas, porque dele, por ele são todas as coisas,
Deus criou tudo para Ele, por Ele e para Ele, porque dele são todas as coisas. No princípio era o Verbo, ou seja, nada existia antes de Jesus. Esse homem que é o centro da palavra de Deus, ele não é só a palavra, ele é o centro da palavra de Deus. Veja que a Bíblia diz que quem crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crer e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, ele será salvo. Então, o que é a salvação? A salvação é você crer na ressurreição do Filho de Deus, crer que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou, que ele morreu pelos seus pecados, que ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador. Essa é a salvação. Aí de imediato você já é justificado, porque ele já te justifica perante Deus, os teus pecados. De imediato você já recebe o Espírito Santo. De imediato você aí deixa de ser criatura, filho do maligno, filho do pai da égua, para virar filho adotado de Deus. De imediato você já faz as pazes com Deus, ou Deus faz as pazes com você. De imediato aí você já é convencido da justiça, do juízo e do pecado. E aí você pede perdão a Deus dos teus pecados, ele já te perdoa. Aí de imediato você também vê que você tem a necessidade de perdoar pessoas, né? Porque se você não perdoar aquelas pessoas que te magoaram, Deus também não vai te perdoar. E de imediato, irmão, você recebe a vida, porque o teu nome vai estar escrito no livro da vida. E você ali já tem, vamos dizer assim, o teu nome escrito no livro da vida. E você vai entrar num processo ali de cura, de libertação e lutar ali pelo prêmio da boa-aventurança. De imediato você vai se tornar um atleta de Cristo, um seguidor de Jesus, ou um discípulo, né? Porque ele nos chamou para ser discípulos e de fazer discípulos por todas as nações. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Deus, ele não nos chama para nós sermos crentes. Ele nos chama para sermos discípulos, para darmos testemunho da verdade, do que Jesus fez na cruz, da ressurreição de Jesus na cruz e da sua palavra, que a palavra é a verdade. Jesus é a verdade. É a palavra de Deus que liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essa verdade que me libertou, é essa verdade que vai te libertar. Então, a salvação é muito simples, irmão. A salvação não é você seguir uma religião. A salvação não é você ter uma denominação batista, presbiteriana, isso, aquilo, outro. Não. A salvação é a rocha. Essa rocha aqui, ó. Jesus é a rocha da nossa salvação. E aí depois, o próximo passo é você se batizar nas águas. É muito importante que seja imediato. E você vai ter uma caminhada ali com Jesus. Você vai entrar num barco, ele vai remar aquele barco e você vai estar ali naquele barco, ali atrás. Vai ter horas que o barco assim vai tentar virar, você pode até cair do barco. Mas quando você estiver afundando, ele vai lá, estende a mão e te puxa. A vida cristã, ela é uma caminhada. Ela é uma caminhada, nós somos mais do que vencedores em Jesus. Mas ela é uma caminhada, são lutas, são vitórias. Em tudo nós seremos confrontados, como os apóstolos foram, mas em todo o tempo nós temos que dar graças a Deus. Porque, como o próprio Paulo falou, em Cristo nós somos mais do que vencedores. As lutas virão, sim. Não é aquela receitinha que dizem por aí, você vai virar crente, vai prosperar e a sua vida vai ser transformada do dia para a noite. Não é isso não. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de muitas lutas, porque veja bem, aqueles que já estão ali no engano,
que já estão nessas religiões falsas, Satanás não tem nenhum trabalho com ele. Satanás não, o pai da égua. O pai da égua não tem mais nenhum trabalho com ele. O que ele quer? Ele quer desviar aqueles escolhidos, aqueles que têm um chamado. São esses que o pai da égua vai perseguir. Então o pai da égua, ele não quer perder. O objetivo do pai da égua é levar o maior número possível de almas para o inferno, né? Então, Jesus é a nossa força. Jesus é aquela rocha ali, ó. Aquela rocha ali, ela vai estar sempre ali. Ela não pode ser erguida. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Então Jesus é a rocha na qual a igreja está ali firmada. Tá vendo aquela pedra ali onde está lá o bondinho do pão de açúcar? Jesus é essa rocha. A igreja, ela está firmada ali em cima daquela rocha. Aquela rocha ali nunca vai se mover dali. Então é isso, Jesus é a nossa rocha. Que esse ensino de hoje possa abençoar a sua vida, rica e abundantemente, e que Jesus seja a sua rocha, pelos séculos dos séculos. Amém.